Olá, queridos, que bom que vocês estão acessando o nosso canal Rede Inspire. E estamos aqui com mais uma mensagem no nosso quadro Inspire Sua Liderança. Quero desafiar você a receber uma palavra extraordinária com meu amigo pastor Jackson Antônio, da Catedral do Avivamento em Londres, que também faz parte da nossa Rede Inspire de igreja. Então se prepare, pastor Jackson, você sabe, né? Tem o que dizer. Então já prepare o seu coração e encaminhe esse link para mais pessoas, pastores e líderes, para que possam receber também. Pastor Jackson vai nos estar trazendo uma mensagem sobre liderança, baseado nos princípios de liderança que o próprio apóstolo Paulo ensinou, que Jesus ensinou, que o que se propõe a servir tem que primeiro lavar os pés, ser um líder servidor no estilo bacia e toalha. Então, quando Jesus, que é Deus, se despiu de tudo que ele tinha, com poder e glória, e veio à terra, ele esvaziou-se a si mesmo da sua parte de glória, riqueza, poder, para se fazer um de nós. E por que ele fez isso? Para dar exemplo, para que pudesse ser o mestre dos mestres. Então, não tem como ser um líder de igreja, pastor ou não, um líder servidor, se não tivermos aqui o princípio do evangelho da bacia e da toalha. Então, vamos pensar sobre isso. Que tipo de líder pode mudar o mundo? É o líder cristão que segue os princípios de Jesus. Com vocês, então, pastor Jackson Antônio, em mais um quadro do nosso canal Rede Inspire, Inspire Sua Liderança. É com você, meu querido amigo Jackson Antônio. Que alegria poder me dirigir a vocês nesse dia e abençoar o seu coração, abençoar a sua casa, neste que é um programa específico para inspirar sua liderança. Quero agradecer ao meu amigo pastor Carlito Paes por começar a fazer algo tão importante para todos nós. Nós louvamos a Deus por isso. Sabe, eu queria aproveitar bastante esse tempo e conversar um pouquinho com você. Você que é líder, você que lidera, você que tem essa responsabilidade de cuidar de alguém. Há um texto, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5 a seguir, eu vou ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo é a base da nossa liderança. É dele que a gente entende e subentende, é dele que a gente extrai as qualidades para ser um líder eficaz. Então nós vamos ter que olhar esse texto olhando para ele como nosso líder acima de qualquer outro líder. Que sendo em forma de Deus, e aí o contexto fala lá de João 1, o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Reconhecer quem você é, reconhecer seu espaço, reconhecer aquilo que Deus tem para você, sem querer ultrapassar áreas. Como isso é poderoso. O texto diz, o verso 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Veja que ele não humilha ninguém, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aí vem os resultados. Verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. O nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você consegue perceber Paulo dando essa biografia, um pedaço da biografia de Jesus, falando sobre essa liderança dele até naquilo que ele abriu mão. E conquistou um espaço, e aqui nós estamos falando de 100% Deus, mas 100% homem,
Esse texto está falando de Cristo, homem que deixou, abriu mão. Sabe, um dos princípios que eu acredito que nós, como líderes, temos dificuldade de conviver é a ideia de abrir mão de certas coisas. A gente meio que nasce já predisposto a ficar com a mãozinha fechada. A gente tem dificuldades de abrir mão. A gente tem dificuldades de abrir mão, abrir. Ele abriu mão de tudo. Ele deixou a sua glória, ele deixou o lugar dele, proposto e criado por ele. João 1 diz que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que se fez seria feito se não fosse ele, dele saiu absolutamente tudo. Eu estou falando desse que é capaz de fazer tudo, abre mão de tudo, para vir nos ensinar a liderança. Se você estiver me ouvindo, você só não deve melhorar sua liderança se você for melhor do que Cristo. Você só não deve aprimorar a sua liderança ou aprender a abrir mão de coisas se o seu currículo for melhor do que o do Yeshua. Se as suas credências forem melhores, se o seu background for melhor do que deste que eu estou te falando, esquece o que eu estou dizendo. Desligue esse vídeo agora. Pare de assistir, porque não é com você. Agora, se você entende que você precisa aprender dele, preste atenção. Ele tendo tudo, abre mão de tudo. A Bíblia diz que ele sustenta o universo no nada. Eu vou repetir. Ele sustenta o universo no nada. Ou seja, ele precisa do nada para sustentar tudo. Esse abriu mão de tudo para ser servo. Líder, deixa eu falar com você. Você só não precisa servir se o seu currículo for melhor do que o dele. Líder, você não precisa servir, você não precisa servir aos outros, você não precisa servir à sua comunidade, você não precisa servir à igreja, você não precisa servir aos demais se o seu currículo for melhor do que o dele. Ah, Jackson, você está falando de Deus. Não, eu estou falando de Cristo, homem, que abre mão de tudo para vir, viver entre nós e nos ensinar princípios importantíssimos sobre liderança. Primeiro, aprenda a abrir mão. Abra mão. Tem gente que, quanto mais sabe, mais informação quer e menos informação passa. E eu descobri que nós somos uma fonte. Quanto mais a gente jorra e dá, e cede, serve e compartilha, mais Deus nos dá. A Rede Espírita tem sido, inclusive, uma fonte de abençoar centenas, e por que não milhares de pastores, e quanto mais se oferece, mais se tem. Aprenda a compartilhar, escreva os seus esboços, compartilhe com os seus colegas as suas experiências, as suas notas, os seus papiros, aquelas coisas gloriosas que Deus dá a você, compartilhe com alguém. Veja o texto, ele sendo Deus, não teve usurpação, deixa eu te dizer, ele abre mão de tudo para vir servir a gente. Ora, se ele foi capaz de abrir mão de tudo para servir, por que é que você não quer abrir mão? E vamos falar só entre nós, desse nada que a gente tem, esse pouco que a gente tem, para ser instrumento na vida de Deus, o instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Sabe, se eu perguntar para você hoje, líder, me fala sobre Moisés, ou me fale alguma coisa de Moisés, você vai rapidamente dizer, Moisés é isso, aquilo, o líder que libertou o povo do Egito e que abriu o mar e tal. Você vai ser o cara falando de Moisés. Se eu falar Davi, você vai dizer, não, Davi é o cara que foi escolhido para ser rei de Israel, ainda menino, que venceu o gigante e tal. Você vai ter muitos argumentos. Se eu pedir para você falar sobre Josué, você vai dizer, não, Josué é o cara que ajudou Moisés, que foi substituto de Moisés, que fez um
um trabalho enorme, que cruzou o pessoal do Jordão, que conquistou a terra e tal. Se eu falar para você, me fala de Maria, você diz, não, Maria é uma mulher bem-aventurada, seu ventre foi super abençoado, ela recebeu. Você tem explicação para todas as biografias da Bíblia. A minha pergunta é, quando alguém falar do seu nome, o que é que eles vão dizer? O que é que os seus liderados estão esperando quando disser Jackson, João, Pedro, Manuel? Se eles não disserem nada, ou pelo menos disserem, olha, ele esvaziou-se. Miles Moore dizia muito nas suas falas, eu tive o privilégio de ouvi-lo muitas vezes, ele frisava muito isso, morra vazio. Morra vazio. Sabe, quando você tem a capacidade de compartilhar, de dar aos outros, servir aos outros. É claro que o texto aqui está falando de que Deus deu um nome que é acima de todo nome. É o nome de Jesus, ponto. Mas muitos líderes estão só atrás de um nome. E em busca dessa sede frenética por um nome, acha que tudo se justifica por causa de encontrar o nome. E, na verdade, o nome é a consequência daquilo que você faz. Servir os outros. Eu tenho no meu coração, e durante alguns anos, eu tenho pensado muito nisso, nesse aspecto de abrir mão, de ceder, de servir os outros. Eu penso que a gente precisa olhar para Jesus e dizer, Senhor, ajuda-me a entender como eu, como líder, posso servir os demais. E sabe que você vai ouvir, porque eu ouvi isso, e provavelmente você vai ouvir também, talvez o Senhor vai dizer para você assim, Ele vai dizer, seja menos juiz dos seus irmãos, e seja mais servo dos seus irmãos. Ou talvez você vai ouvir dos seus irmãos menos mesa e mais toalha. A capacidade de servir os outros. Lembro-me que quando Cristo entra naquele que seria os últimos momentos dele na terra, e ele vai se reunir com os seus discípulos, e ele entra com aquela toalhinha. Lembra daquele texto? Ele entra com aquela toalhinha, com a aguinha na mão, e ele vai, e Pedro diz, os meus pés você não vai lavar, e se eu não lavar, você não vai ter pacto comigo, você não vai ter aliança comigo, então lava-me inteiro. Escute, a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe? Ele está querendo nos ensinar que quando a gente tem bacia e toalha nas mãos, é que a gente entendeu que liderança é servir os outros. Você, líder que está assistindo, eu queria que você pensasse que quando você tem toalha e quando você tem água nas mãos para lavar os pés dos outros, você vai estar em contato com a sujeira do outro. E o que você vai fazer com a sujeira do outro é muito importante. Porque o Senhor te colocou ali para lavar os pés, não é para expor para os outros o quanto o pé daquele estava sujo. E sim, o seu ofício é lavar os pés dele, e nesse espírito de servir, e ninguém aqui está dizendo que você precisa ser o que nós usamos e ouvimos muitos, ser cúmplice do erro. Eu não estou falando propriamente de problemas ético, moral, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu estou dizendo que quando você tem contato com o pé do seu liderado, é porque você encontrou áreas que ele precisa de limpeza. Ele não precisa de um juiz. Ele precisa de limpeza. E Deus te colocou ali para você servi-lo. Sabe, existem centenas de líderes que estão feridos porque quando alguém teve a oportunidade de limpar os seus pés e percebeu que os seus pés tinham poeira, foi feito tudo menos limpar. Talvez você está me ouvindo e você é um líder. Dias atrás eu estava no mercado, olha que coisa, eu moro fora do país, eu estava visitando uma cidade do interior, eu fui fazer uma surpresa para os meus pais
e nós nos reunimos como irmãos, com os meus irmãos, e fomos fazer uma surpresa. E eu fui num mercado, numa cidadezinha pequenininha, no sul do Brasil. Eu estou falando de uma cidade tão pequenininha. E eu estava com máscara, boné, e eu estava fazendo uma compra. Eu estava com um pacote de cebola na mão, e alguém, um rapaz com uma máscara, um rapaz alto, com uma máscara de uma caveira, bateu assim no meu ombro e disse: escuta, como é teu nome? Eu levei um susto, porque eu não conhecia ninguém nessa cidade. Eu disse: meu nome é Jackson. Ele falou, ele tirou a máscara e começou a chorar. Eu tenho 1 metro e quase 1,90 m. Ele era maior do que eu. Ele começou a chorar. E eu disse: o que foi, amigo? Tá tudo bem? Ele disse: você não imagina. Ele disse: eu sou um ex-pastor. E eu ouvi uma mensagem sua. Ele disse o dia, aonde, o local, ele começou a chorar. E a gente está com esse lance de distanciamento social, mas ele esqueceu-se disso e me deu um abraço e começou a dizer: eu precisava te ver, eu precisava, e Deus me deu. E pegou o telefone e começou a gravar. E começou a gravar: olha com quem eu estou aqui no mercado, encontrei uma cidadezinha pequena. E eu disse para ele, eu não vou dizer o nome dele, até porque ele pode até assistir, eu quero que ele se ofenda com isso. Ao contrário, eu sei que Deus trabalhou de forma tão poderosa com ele. Eu disse para ele: volta o mais rápido possível. E eu estou em contato com ele e eu tenho certeza que aquele dia foi um divisor de águas na vida dele. Ele me contou um pouco do seu problema, do seu drama. Ele disse: eu sou um ex-pastor. Eu disse para ele: por favor, não há ex-pastor. O que você precisa é de uma toalha. O que você precisa é de alguém com uma bacia que limpe os seus pés. Caro líder, em nome de Jesus, que nós sejamos menos juízes dos nossos irmãos e sejamos mais lavadores dos pés dos nossos irmãos. Servir é a arte de imitar Cristo. Ele deixou tudo, abriu mão de tudo para servir os outros. Líder, se você serve para servir. Agora, se você não serve para servir, a sua existência como líder será questionada. Eu queria encerrar para que isso também não fique extenso e para que você pense um pouco no versículo 38, lá de João. Ele disse, no capítulo 6, ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Gente, a gente gosta muito de fazer a nossa vontade, mas ele ensinou um princípio que nós, como líderes, precisamos aprender. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade. Sabe, a terra está esperando a manifestação dos filhos uios, dos filhos maduros de Deus. Está na hora da gente começar a amadurecer, porque o mundo está esperando a manifestação desses filhos que têm coração de criança e que servem os demais, mas que estão prontos para responder ao mundo. A manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros genuínos, e filhos maduros genuínos com coração de criança, sempre está disposto a abrir mão até da sua própria vontade. Pense nisso. Olhe para a sua liderança e perceba se você está servindo o suficiente para ser chamado de servo. Olhe para a sua liderança, olhe para os seus liderados. Uma coisa que é muito importante: faça avaliações periódicas. Chame os seus líderes, avalie-os, mas permita que eles também avaliem o seu aspecto de liderança, a forma que você lidera. De forma anônima, faça que eles digam, que abram o coração nos fóruns correspondentes e adequados para dizer o que eles estão pensando, qual é o feeling, o que eles estão sentindo em relação à sua liderança. E se tiver que mudar, mude, porque é melhor mudar do que morrer. É melhor mudar do que perder. É melhor abrir mão de alguns costumes e hábitos para obter êxito naquilo que você tem como liderança do que caprichosamente bater os pés e ficar sem nada. Eu queria concluir
esse pensamento, frisando o que Paulo está falando sobre Cristo, quando ele diz: ele esvaziou-se. Sabe, a gente precisa aprender de Cristo a se esvaziar. Você só poderá ser cheio se você estiver vazio. E é interessante isso, porque a gente quer muito estar cheio, e eu concordo, mas você só pode ser cheio se você estiver vazio. Eu tenho aqui uma taça, tem um pouco de água, ela não está full, ela não está cheia, mas ela está a 80%. Então só cabe 20%. Cabe mais. À medida que eu vou beber, eu vou reduzindo e eu preciso que seja abastecido. Então você só será abastecido se você aprender a esvaziar. Sente-se para ouvir os outros. O que você está fazendo agora, sentado aí na sua casa, no seu carro, no seu telefone, no seu computador, no seu iPad, o que você está fazendo é uma maneira de você dizer: eu estou me esvaziando para me encher. Isso é um sinal e um princípio de liderança. Quando você tem a capacidade de se esvaziar, é porque você está dizendo: eu quero ser cheio. Talvez a gente tenha que se esvaziar um pouco da gente mesmo. Às vezes a gente está tão lotado da gente mesmo. Você consegue me entender? Às vezes a gente está tão lotado da gente mesmo, a gente está tão lotado de nós mesmos, que nós precisamos de um esvaziamento de si para receber o que Deus tem para nós. Caro líder, amigo, não pense que você já chegou, porque talvez ainda você ou eu nem saímos. Mas também não pense que você estancou ou parou, porque Deus está abrindo um novo horizonte para você ter uma percepção do que aquilo que Ele começou a fazer, Ele é fiel para concluir. Eu quero abençoar você neste fim, com esta pequena reflexão, dizer para você que há muito a ser conquistado. As nações estão gritando, chamando, povos estão chamando. Existem pessoas que nasceram para ter você como líder da vida delas. Existem pessoas que no processo de propósito dele, você está incluído como líder dele. Por isso, levante-se, anime-se, creia, desprenda-se, abra mão, esvazie-se, negue-se a si mesmo, tenha um coração aprendiz, capacidade de absorver o que os outros têm, avaliação in-out, para dentro e para fora. Permitam que os outros te avaliem, mas você deve se avaliar também, porque você é resultado da sua autoavaliação. Você é o resultado do seu momento íntimo com Deus. Você é o resultado daquilo que você decidiu abrir mão para receber o que Deus tem para ti. Te abençoo, abençoa a sua casa, abençoa a sua liderança. E eu oro para que os melhores dias comecem agora. Deus te abençoe. Que a sua liderança seja poderosa na terra. Valeu, um grande abraço.